depois que nós lemos, você fica aí com a sua Bíblia aberta para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Mateus 4, versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, e veja que é Espírito com letra maiúscula, quando for com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Fique aí com a sua Bíblia aberta, nós estamos dando prosseguimento aqui, continuidade do nosso estudo bíblico de Mateus. Estudo esse expositivo de versículo por versículo da Bíblia. E semana passada, nós falamos aqui, vira sua Bíblia aí, uma página atrás aí de sua Bíblia, nós falamos do versículo 13 ao versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. Nesse versículo 13 ao 17 do capítulo 3 de Mateus, nós falamos aqui, a partir do versículo 17, olha, a partir do versículo 13, olha aí como que começa o versículo 13. E veio Jesus da Galileia. Começa assim o versículo 13. Nós falamos que Jesus só apareceu no cenário bíblico para começar o seu ministério público quando o coração daquelas pessoas estavam preparados para receber a mensagem. E nós falamos aqui, Deus abençoe, obrigado. E nós falamos aqui que na nossa vida também muitas vezes é dessa forma. Jesus só vai fazer algo em nossas vidas quando o nosso coração estiver preparado, quando nós tivermos maturidade. Glórias a Deus. Eu tenho 3 filhos, o Davi, 11 anos, o Miguel, 7 e a Manuela, 5. Eu tenho um carro e uma moto de veículos. Também são deles. Mas eu não vou entregar a chave do carro para nenhum dos 3 dirigir. Por quê? Não é porque eu não amo eles, porque eles não têm maturidade para isso. Da mesma forma, Deus só vai entregar algumas chaves em nossas vidas quando nós tivermos com o nosso coração preparado, quando nós estivermos prontos. Por quê? Porque senão, como diz aí, vai dar ruim. Não tem como você entregar algo para uma pessoa que você ama se ela não tem preparação para aquilo ali. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, salvo engano, que enquanto o herdeiro, ou seja, o filho é menor, ele nada se difere do escravo. Então, quando o nosso coração estiver preparado, quando o nosso coração estiver pronto, Deus vai entrar em cena e nos entregar algumas coisas. Nós falamos sobre isso aqui semana passada. Nós falamos que sem arrependimento, ou seja, sem mudança de mente, Deus não entra em cena na nossa vida de forma eficiente. E aí eu usei Apocalipse 3:20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você percebe que Jesus não é invasor. Nós escutamos a palavra aqui, mas ele nos dá liberdade para colocar essa palavra em prática e ser semelhante a uma casa sobre a rocha, ou ele dá liberdade para nós não praticarmos essa palavra. Isso é uma escolha nossa, isso é uma decisão nossa. Nós falamos aqui, no versículo 14 e 15 do capítulo 3, olha o que está escrito: que Jesus foi para ser batizado, e no versículo 14 diz o seguinte: Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha uma mente que precisava ser mudada. Por que Jesus se batizou? Nós falamos aqui na semana passada. Porque ele era nosso substituto. Ele levou sobre si os nossos pecados, como diz na Isaías 53. Ele foi moído por causa de mim, por causa de vocês, e sobre as pisaduras dele nós fomos sarados. Então Jesus, ele se fez maldição ali na cruz por nós, por isso que ele se batizou, para cumprir toda a justiça. E aí o versículo 16 e 17, que foi o último que nós estudamos, diz o seguinte, semana passada: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Nós falamos aqui que existe 3 céus,
o céu primeiro aqui, onde nós vemos as nuvens, onde nós vemos os aviões, os pássaros, né, que de dia é azul, de noite é escuro, primeiro céu. O segundo céu, que é o universo, onde estão as estrelas, as galáxias. E o terceiro céu, onde está o trono do Senhor. E muitas vezes, você já percebeu, tem vezes que você chega num ambiente e o céu está aberto. Não é assim, Murilo? Você lembra que dia nós fomos no culto lá no Valério, estava uma benção? E muitas vezes você chega em certo ambiente e o céu está fechado. Por quê? Entre esse primeiro céu e o terceiro céu existe uma guerra. Existem os principados e os potestades que querem atrapalhar as nossas orações e os nossos louvores de chegar ao trono do Senhor. Mas eu disse que onde Jesus está, o céu se abre. Aonde Jesus aparece em cena, o céu é aberto. Como nós lemos aqui no versículo 16. E no versículo 17 diz o seguinte: eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem tem um prazer. Nós falamos aqui que quem quer ser um verdadeiro servo de Cristo tem que abrir mão de tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado. Ou seja, o servo de Cristo, ele tem deveres, ele tem que renunciar. Tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, quem quer ser servo de Deus, ele tem que renunciar. Porém, é verdade também que existem muitos direitos para o servo de Deus. E um dos direitos que nós falamos foi isso aqui que aconteceu com Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele. E é direito de nós que somos servos de Deus ter o Espírito Santo em nossa vida. Aleluias! Nos guiando. É direito nosso também ouvir Deus falando: este é meu filho amado em quem me compraz. Então, assim como um cidadão, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos ou qualquer outro país, tem direitos e deveres, o cidadão do céu também tem direitos e deveres. Agora nós chegamos aqui no capítulo 4 de Mateus. E no versículo 1 diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Pensa numa coisa que muitas vezes choca com a teologia de muita gente. Ah, mas Deus nos leva para ser tentado pelo diabo? Deus nos prova? Sim. A primeira verdade que eu quero falar aqui nesse versículo é o seguinte: deserto na Bíblia é sinônimo de provação. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: Deus falando para o povo através de Moisés, que ele levou aquele povo ali de Israel para andar 40 anos ali naquele deserto, para ser provado e para Deus saber o que tinha no coração deles. E a palavra saber ali é conhecer por experiência, porque Deus já sabe de todas as coisas. Mas aquela palavra ali é conhecer por experiência. Assim como quando Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho Isaque, quando ele levantou o cutelo para sacrificar ele, Deus falou assim: não precisa fazer isso, agora eu sei que você é fiel. Mas Deus já não sabia? Sabia, mas ali, a saber ali, aquela palavra ali no hebraico é saber por experiência. E muitas vezes Deus nos deixa ser provado, muitas vezes Deus nos deixa ser tentado, para quê? Para saber o que tem no nosso coração, saber por experiência. Para quem não sabe, a diferença de provação e tentação é a origem e o objetivo. A provação, a origem dela é de Deus, e o objetivo dela é nos aprovar. Isso é aprovação. Deus nos prova, a origem de Deus, para nos aprovar. E quando alguém é aprovado nas provas que Deus dá, Deus eleva essa pessoa a um outro patamar. Jó perdeu tudo o que tinha, mas quando ele foi aprovado na aprovação, ele recebeu tudo em dobro. José foi provado por cerca de 17 anos, mas quando ele foi aprovado, ele foi levantado como governador do Egito. Então a prova ele vem de Deus para quê? Com o objetivo de nos levar a um nível maior. A Bíblia diz assim que Jesus suportou até a morte, foi fiel até a morte de cruz, e por causa disso, ao nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, quando nós somos aprovados nas provas que Deus nos dá, nós subimos de nível, espiritualmente falando. O mundo espiritual, irmãos, é mais ou menos igual um prédio. Se você pegar um prédio daqueles mais altos lá de Dubai, mais alto, o prédio todinho, todos os andares estão no mesmo fundamento, na mesma, como se fosse a rocha. E a igreja é desse jeito. Toda a igreja está fundada na rocha que é Cristo. Mas aquilo que aquela pessoa está no primeiro andar ali, o que ela vê, o que está lá no 30º andar, vê muito mais além, sim ou não? Por quê? Porque ele está no mesmo fundamento, mas ele está com uma visão muito mais ampla. E assim é a vida com Deus. Quem está começando na fé agora, tem uma visão.
Quem já tem ali seus 10, 11 anos tem outra visão. Quem já tem seus 30, 40 anos de fidelidade a Deus tem outra visão. E Deus nos chama para quê? Para ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então isso é aprovação. E a tentação, a origem é do diabo. E o objetivo é o quê? Nos fazer pecar. E a pior consequência do pecado não é uma pessoa, a pessoa foi lá e matou alguém, agora vai ter que pagar, vai ter que ir preso para pagar a pena ou pagar uma fiança. Isso não é o maior problema do pecado. O maior problema do pecado é a pessoa estar separada de Deus, estar distante de Deus. Porque a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Então, Jesus foi guiado para o deserto, para quê? Para ser tentado. E ao mesmo tempo que ele foi tentado pelo diabo, ele foi provado por Deus. Enquanto o diabo tentava Jesus, homem, com o intuito de fazê-lo pecar, ao mesmo tempo Deus provava Jesus para derramar sobre ele o poder do Espírito Santo. Quando você lê esse mesmo relato aqui no livro de Lucas, você vai ver o seguinte, que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo, e depois de ser tentado por 40 dias, ele voltou para a sua terra no poder do Espírito Santo. Então, quando nós somos aprovados nas tentações, Deus derrama sobre nós poder, virtude. Se nós soubermos passar pelas provas ou pelas tentações com fidelidade, nós vamos viver experiências incríveis. Eu acredito que vocês conhecem a história do profeta Daniel. Daniel era um jovem que foi levado como escravo para a Babilônia. Tudo indica que ele, como um eunuco ali na Babilônia, ele era um jovem castrado. Pensa que terrível. Longe da sua terra, longe dos seus pais. Ele tinha tudo, Murilo, para ser um cara revoltado da vida. Pensar se nós servimos Deus, esse pessoal veio aqui, matou meus amigos, quem sabe ele viu algum amigo ou parente, às vezes até o pai ou a mãe ser morto pelo exército da Babilônia. Provavelmente ele foi castrado, levado para uma terra distante, ele tinha tudo para ser revoltado com Deus. Mas ele fiel com o Senhor. E uma das vezes eles tentaram de tudo, Gerson, para ver se pegava alguma falha de Daniel, mas não conseguia. Aí alguém falou assim, não, já sei. A única forma de nós pegar alguma falha de Daniel é tentar na fé dele. E eles foram lá no rei e falaram o seguinte, vamos fazer um decreto aqui, durante 30 dias, quem orar para outro Deus que não seja o Senhor, que era o governador lá da Babilônia, vai ser jogado na cova dos leões. O governador, então tá beleza. Foi lá, selou com o anel, e esse ficou de olho. E a Bíblia vai dizer que Daniel continuou orando 3 vezes por dia, como ele orava antes, de janela aberta. Daniel podia pensar, eu estou aqui, pelejando para servir a Deus, agora vem esses camaradas aí, vai me impedir de orar por 30 dias, mas é melhor vigiar, né? Melhor vigiar, 30 dias passa rápido. Mas Daniel não viu o problema. Daniel não viu a tentação. Daniel falou o seguinte, o meu compromisso com Deus é maior, a minha pátria é o céu. E eles pegaram Daniel orando, e lançaram Daniel na cova dos leões e deixou ele lá a noite toda. No outro dia o rei chegou lá angustiado, chamou ele, ele respondeu. Então aquilo que era uma provação para Daniel, ou poderia ser visto como uma tentação, que poderia ser visto como o fim da linha para ele, ele pensou, agora é o fim da linha para mim. Foi uma oportunidade dele mostrar a sua fidelidade e viver uma experiência incrível com Deus. Quando vier as tentações, quando vier as provações, são oportunidade de nós vivermos experiências com Deus. Foi assim também com os 3 jovens na fornalha. Quando eu leio essa história, eu ouço alguém pregando, eu fico pensando. Às vezes a gente queima aí no fogão, alguma coisa quente. Eu lembro um dia que eu era menino, um camarada soldou um pedaço de uma peça lá e jogou assim, falou assim, me dá aí, eu não vi. Coloquei a mão assim, torrei os dedos assim, deu bolho, doeu demais. Aí eu fico imaginando uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Eu trabalhei uns dias ali na Recicla, você vai colocar lenha ali naquele forno ali, bem pequeno, já é bem quente. Eu penso que a morte queimada é uma das piores mortes do mundo que tem. A pessoa ser queimada viva, eu imagino. E ali aqueles jovens tinham tudo para falar assim, Silvana, eu vou prostrar aqui perante essa imagem, mas Deus sabe meu coração, Deus sabe que eu amo é Ele. Mas não, eles não olharam para aquilo ali como uma tentação, uma provação, eles olharam com aquilo ali para quê? Uma oportunidade deles mostrarem a sua fidelidade. E através dessa oportunidade deles mostrarem a fidelidade deles,
eles viveram experiências incríveis. Pensa, até o pessoal que foi jogar eles na fornalha morreu queimado. Só de chegar perto, irmão detalhe. E eles, nem cheiro de fumaça tinha. A Bíblia diz que eles passeavam lá dentro e um quarto homem, que era o próprio Jesus, numa teofania ali, andando com eles, e eles olhando assim, admirados, e eles saíram dali. Que experiência incrível. Foi da mesma forma com Davi, todos olhando ali, aquele gigante, temendo, e era para temer mesmo. Mas Davi viu aquilo ali, o quê? Uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Então tudo é questão de perspectiva, de como nós olhamos as coisas. Eu falei aqui semana passada sobre Jesus entra em cena. Muitas vezes Jesus entra em cena quando as coisas estão ruins. Muitas vezes, ou sempre, para que haja uma cura, alguém tem que estar doente. Para que haja uma ressurreição, alguém tem que morrer. Para que haja uma provisão financeira, alguém tem que estar passando necessidade. E é assim que Deus trabalha. E é assim que nós temos que crer. Que os momentos de provação e tentação são oportunidades para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí eu pergunto para mim e para você, o que você vê? O que nós vemos? Aquele deserto ali, aquele exército de Israel viu um gigante. Davi viu uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Então, a primeira coisa aqui, a primeira verdade sobre o deserto é que deserto é sinônimo de provação. E muitas vezes, ao mesmo tempo que o diabo nos prova, nos tenta, Deus nos prova. Mas quando somos aprovados, aleluias, a vitória vem. Segundo lugar, deserto é sinônimo de provisão. Enquanto o povo de Israel andava ali pelo Egito, que eles não tinham como plantar, como colher, saía água da rocha. Por quê? Porque deserto é lugar de provisão. Se Deus não prover no deserto, a pessoa morre. Enquanto eles andavam no deserto, descia pão do céu. Por quê? Porque no deserto simboliza o quê? Simboliza também lugar de provisão. Por quê? Como que eles iam comer lá? Não tinha como. Então Deus entra com providência. Deserto simboliza provisão. Quando eles queriam comer carne, Deus mandou ali as codornas. Quando eles estavam andando no sol, no dia, porque vocês sabem que o sol do deserto é quente. Hoje nós passamos um dia quente aqui, mas nem se compara com o deserto. Deus mandava uma nuvem ali, fazendo sombra no povo. Por quê? Porque o deserto é lugar de provisão. Lugar de ter experiência de provisão. Quando chegava de noite, vocês sabem que o deserto é frio, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Por quê? Porque deserto é sinônimo de provisão. Aleluias. Então nós temos que aprender a ser fiel, a não murmurar mesmo quando nós estivermos no deserto. Vocês todos aqui sabem que eu rompi o tendão de Aquiles e precisei passar por 3 cirurgias. Naquela época eu ganhava praticamente a metade do que eu ganho hoje, porque nós era duas pessoas fazendo meu serviço. A minha esposa não estava trabalhando e quando eu machuquei, o INSS ainda corta parte, eu estava recebendo praticamente um salário mínimo. Tinha que ir lá em Caldas Novas 2, 3 vezes por mês. E tinha que comprar remédio. E as contas foi só acumulando. Acumulando, supermercado acumulando, as contas acumulando. E aí, teve um mês que nós já estávamos devendo naquela época uns mais de R$700 na farmácia, porque meus 2 meninos também adoeceram. É prova, menino, é prova. E aí eu e minha esposa conversando. E aí eu tinha um caderninho e falei assim, amor, esse mês não tem como pagar a farmácia, esse mês não tem como pagar o supermercado que já está caro, o dinheiro não vai dar não. Aí, mas Deus sabe de todas as coisas. Não pedi ninguém, não fui atrás de agiota, não fiquei chorando nas redes sociais, falei nada. Um dia eu estava aqui em casa, bateram aí no portão, e aí eu fui abrir. Os irmãos lá da igreja chegaram, entraram aí 4 irmãos, aí nós cantamos uns louvores, oramos, e os irmãos falaram assim, peraí que eu vou pegar um negócio aqui para você. Eu falei, beleza. Aí começou já, me descer. Parecendo naqueles desenhos, programa de televisão que o povo levando e não para não. Aí passava com sacola os 4. Voltava pro carro, passava com sacola os 4. Ia pro carro, disse, gente, você não vai parar mais não. Eles encheu a mesa tudinho que eu tinha ali, uma mesa dessa de 6 cadeiras, encheu tudinho. Meu congelador de carne que estava vazio, encheu tudinho, até não cabia quase nada. E ali, né, eu já estava emocionado. Um dos irmãos era o Gilson, da farmácia. E ele é meio gago.
E aí na hora que ele foi sair, bateu assim no meu peito, ó maninho, sua conta lá na farmácia tá paga, viu? Eu chorei, irmãos. Por quê? Porque no deserto, irmãos, é a hora que a provisão vem. Então, permaneça fiel, não murmura não. Nós poderíamos aqui reclamar, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Não, nós confiamos em Deus, que Deus é justo. Nós não merecemos nada não. Tem muita gente que pensa, você merece isso, você merece aquilo outro, você merece aquilo outro, você é trabalhador. Meus irmãos, nós não merecemos nada. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Graça, é a graça de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, no deserto, Deus nos ensina a depender somente dele. Nós estudamos aqui no capítulo 3 de Mateus sobre João Batista. Vocês lembram qual era a alimentação de João Batista? Gafanhoto e mel silvestre. Quem que vai ter uma criação de gafanhoto, irmão Silvano? Ninguém. Então, para ele alimentar do gafanhoto, Moreira, Deus mandava lá. E ali comia. A Bíblia faz questão de dizer que é mel silvestre. Ele não era apicultor igual o Ever, esposo do Betânia. Não era igual o Cri. Era mel silvestre. Eu imagino ele andando ali. E aí eu olhava assim numa caverna. Eu penso que não sabia nem picar cabelo. Acho que ele saía. Por quê? Porque no deserto Deus nos ensina a depender dele. E aí nós chegamos aqui no versículo 2 e 3, que diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. Só um parênteses aqui. A maioria dos teólogos acredita que esse jejum aqui de Jesus foi um jejum só de alimentação, mas ele bebia água. Por quê? Porque fala assim que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. E você sabe que antes de você ter fome, você tem sede. Então isso aqui é só uma curiosidade. Mas no versículo 3 diz o seguinte: chegando-se a ele o tentador, ou seja, o diabo, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E aqui o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês, destacar com vocês, é o seguinte: o diabo vai tentar as pessoas na sua necessidade, na sua fraqueza. Jesus estava com fome, ele foi tentar aonde? Na fome de Jesus. E todos nós temos fome. Todos nós temos fome. Tanto no material, no natural, como no espiritual. Às vezes uma pessoa tem fome de ter uma boa vida financeira. Certamente o diabo vai tentar ele de alguma forma ilícita de ganhar dinheiro. Às vezes a pessoa está aí, solteira, ela tem fome na sua área sentimental. O diabo vai tentar ele ou ela para quê? Para fazer ele ficar se prostituindo, ficar com um com o outro. Por quê? Porque ele quer ter uma experiência na área sentimental. Às vezes a pessoa tem sede, tem fome, até mesmo por ser usado por Deus, e eu já vi testemunhos assim. A pessoa queria tanto ser usado por Deus, mas tanto ser usado por Deus e não dava certo. Um dia o diabo apareceu para a pessoa e falou assim: se você quiser, eu te uso. E ela falou assim: eu quero. E ela se tornou uma grande profetisa lá na Bahia. E aí ela profetizava e fazia, acontecia, adivinhava isso, adivinhava aquilo. Depois ela adoeceu, ficou tão doente que ficou igual aquele povo acumulador. A casa era só suja, ela só doente, não aconteceu nada. E aí ele ficou muito encabulado e o Espírito Santo revelou para ele: ela nunca foi uma profeta. Deus não te dizer que você nunca foi uma serva de Deus. E ela chorou. E aí ela confessou. E quando ela confessou e deixou o pecado, Deus mudou a história da vida dela. Nem estava isso aqui no meu esboço, mas o diabo vai nos tentar na nossa necessidade. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 7, vai falar a respeito do casamento. E do versículo 3 ao 5, vai falar o seguinte: que o homem não é dono, o homem casado não é dono do seu corpo, mas a esposa. E a esposa casada não é dono do seu corpo, mas o marido. E o que acontece ali no ensinamento? Ele fala o seguinte: que o homem e a mulher casados não devem se apartar por muito tempo. Por quê? Porque senão o diabo vai lá e tenta a pessoa. Porque a pessoa está carente, a pessoa está precisando ali do marido ou da esposa, e o esposo ou o marido está deixando a desejar. E é nessa hora que o diabo chega para tentar e muitos casamentos são destruídos. Então, meus irmãos, temos que fechar a brecha. São coisas simples e muito sérias que quase não são pregadas e ensinadas. E nós temos que falar sobre isso. Então, a Bíblia fala para nós temos que fugir da aparência do mal. A Bíblia fala para nós
que nós temos que vigiar. E aqui, o segundo ponto que eu quero falar nesse versículo 2 e 3 é o seguinte: o diabo vai querer nos tentar sempre na nossa identidade. O último versículo aqui, 17 do capítulo 3, Deus brada do céu, Jefferson: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O diabo, irmão, ele é tão cara de pau, ele é tão cínico, que Deus tinha acabado de bradar que Jesus era o filho amado dele. Ele chega lá e fala assim: se tu és filho de Deus, querendo colocar em xeque a identidade de Jesus. Você acha que com nós ele não faz desse jeito? Uai, você é filho de Deus? Por que Deus deixou aquele parente que você ama morrer? Uai, você é filho de Deus? Por que Deus deixa as pessoas te humilhar igual te humilhou lá? Uai, você é filho de Deus? Por que você não consegue nem pagar as suas contas? Uai, você é filho de Deus? Por que você não consegue nem comprar uma roupa boa para sua esposa? Por que você não consegue nem comprar uma coisa boa para o seu filho? É isso que o diabo quer, colocar em dúvida a nossa identidade. Mas Jesus deixou o exemplo de como vencer isso. Ele usou o quê? A palavra. E nós, como filhos de Deus, temos que usar o quê? A palavra, para vencer essas armadilhas. Porque o diabo, irmão, se a gente não vigiar, ele nos deixa confuso. Se o diabo queria confundir a identidade de Cristo, pensa nós. Então, meus irmãos, nós temos que usar a palavra. Foi o versículo 4. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo quer tentar na sua identidade, nós temos que usar a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes eu quis fazer algo na minha vida, agindo na carne, mas aí o Espírito Santo fala assim: não, pera aí, você é filho de Deus, não é assim que resolve as coisas. Eu, novo convertido, Silvano, trabalhando de servente ali, naquelas casas ali que foram construídas ali perto da padaria, para baixo do Atacadão, naquele lote onde era um campinho de futebol. Eu não converti trabalhando ali, e ali eu peguei um carrinho de mão para encher de massa, para levar para o pedreiro. Um servente chegou lá, tomou o carrinho de mão assim, da minha mão assim, com força assim, falou: rapaz, não mete a mão nesse carrinho de mão aqui não, que eu... Falou alguma coisa lá para mim assim, bem bruto mesmo. Aí a carnalidade da gente vai lá em cima, né? Aí eu olhei ele assim, falando comigo, olhei a enxada assim na massa, eu já calculei: vai enxadar na cabeça desse cara. Pensei na hora, né? Aí na hora que eu fui para pegar, eu não ia falar nada, só ia fazer. Aí o Espírito Santo: você não é mais esse homem, você é um servo de Deus agora. E o servo de Deus não resolve as coisas assim. Eu abaixei a cabeça, fiquei calado. Ele falou, eu fiquei calado. E aí os próprios pedreiros, pessoas da obra, falaram: rapaz, larga de ser bobo, rapaz, vai brigar com cara de ferramenta, não esquentar com a cabeça. Aí ele foi lá, viu que tinha feito coisa errada, me pediu desculpa, e hoje nós somos grandes amigos. Então muitas vezes o diabo vai querer tentar para a gente fazer algo fora da nossa identidade. Isso acontece quando nós somos fechados no trânsito. Isso acontece quando nós desejamos aquilo que nós não podemos alcançar. Você lembra de Davi? Davi, ele viu a mulher tomando banho, mandou perguntar quem que era ela. Aí alguém disse: é mulher de Urias. Ali era o ponto final para ele. Ali era ele falou assim: não, meu limite é aqui. Então muitas vezes a gente deseja algo que não é da gente, mas o Espírito Santo pega e fala: ó, o servo, você é filho de Deus, você não deve agir assim. Então, os grandes homens de Deus, na Bíblia, venceram através da fé, e através da fé na palavra. E aqui, para encerrar essa palavra de hoje, eu quero dizer o seguinte: o diabo, ele nos tenta naquilo que nós necessitamos, e o diabo nos tenta na nossa identidade. Hoje existe muita gente pregando o seguinte: se você é fiel, a sua vida vai ser só bênção. Hoje existe muita gente pregando: vem para Deus que a sua vida vai ser só vitória. Mas, quando você vai para a palavra, que Jesus foi para a palavra, os grandes homens de Deus foram os homens que mais sofreram. O próprio Jesus, olha o que ele sofreu. Jó, Isaías. Eu sempre gosto de citar aqui o nome de Isaías, porque
Porque lá no livro de Hebreus fala assim que homens fiéis a Deus foram cerrados ao meio. E não está na Bíblia, mas a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. E é assim, ó. Cerrado assim ao meio. Jeremias foi um homem que sofreu demais, Paulo, etc. Os apóstolos foram todos martirizados. Porém, o que nós temos que ter de experiência naqueles homens é o seguinte: eles entenderam que a nossa passagem aqui na Terra é muito breve. Nós perdemos um vizinho aqui com 18 anos de idade, morreu, não sei se foi ontem ou ontem de ontem. 18 anos de idade. Então a nossa vida aqui nessa Terra é muito breve. E ela vai o quê? Ela vai definir aonde nós vamos passar a eternidade. Então, nós temos que ter isso em mente. Qual que é melhor? Você sofrer um pouco aqui com Deus e viver uma eternidade desfrutando dos prazeres do céu? Ou a pessoa, eu vou fazer tudo que me dá prazer aqui, pecar contra Deus e passar uma eternidade inteira no inferno? É igual injeção, irmãos. Quem que gosta de tomar injeção? Só o Miguel, né, que gosta de tomar injeção bezetacil, né, filho? Gosta não, né? Mas por que nós tomamos injeção? Porque dói na hora, mas depois sara. Então, muitas vezes, irmãos, é melhor você levar um desaforo para casa aqui. Muitas vezes é melhor você passar uma luta aqui. Muitas vezes é melhor você ser humilhado aqui. Muitas vezes é melhor você deixar de fazer alguma coisa que a sua carne deseja, deixar de beber uma cerveja, deixar de ir num ambiente que não agrada a Deus aqui, mas ter o céu por toda a eternidade em sua vida. Amém? Eu agradeço a Deus por mais esse dia. Quero te convidar para que nós nos colocarmos de pé e pedir vocês mais uma vez que nos ajude a convidar as pessoas para estarem aqui nos próximos